sei como está a sua comunhão com Deus. Verdadeiramente eu não sei. Eu posso até ouvir ou ver como estão as situações, mas saber realmente eu sei. Porque ainda que eu venha sentindo algo, eu não sinto, você sente. Mas eu sei alguém que sabe. Eu sei alguém que contempla os seus dias. Eu sei alguém que te vê todos os dias, a todo momento. E esse alguém que quer te ajudar. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Ouça esse livro. Alguém te magoou, te maltratou, tentou te humilhar. Angústia e dor entrou e feriu teu frágil coração. Clame o nome daquele que é fiel, o Deus Emmanuel. Ele te entende, sabe o que você sente, mostra onde está doendo. Deixa ele te tocar, sinta ele te alguém te magoou, te maltratou, tentou te humilhar. Angústia e dor entrou e feriu teu frágil sabe o que você sente, mostra onde está então abra
passagem a qual lemos, vemos sobre o nascimento de um menino chamado Icabod. Esse nome não foi dado porque no dia do seu nascimento foi um dia de grande tristeza para o povo de Israel. Foi um dia de muita agonia, um dia de lamentos e choro, um dia de muito sofrimento para todo o povo de Israel. E o motivo de tanta dor, seu pai, seu tio estava no meio, eles faziam parte. Seu pai se chamava Finéias, seu tio Ofni, filhos de Eli, sacerdote do santuário do Senhor em Siló, onde estava a Arca da Aliança de Deus. A Arca da Aliança era como se fosse um objeto de muito valor. Era onde a presença de Deus se manifestava com o povo. Então, aonde a arca estava, era onde a presença do Senhor estava. Se a arca estava do lado de lá, a presença do Senhor só estava lá. Se a arca do Senhor estava ali, a presença do Senhor só estava aqui. Mas nessa noite nós não precisamos de um objeto para sentir a presença dele. Essa noite a gente não precisa correr até onde está um objeto para sentir a presença de Deus, porque a presença de Deus já está sobre esse lugar. Basta você deixar Ele te tocar nessa noite. Não precisamos correr atrás de objetos. Não precisamos correr atrás de estátuas de madeira, ídolos de ouro, de prata. Não precisamos correr atrás de objetos, porque o Espírito Santo do Senhor já habita em nós. O Espírito Santo do Senhor já habita dentro de você. Você não precisa correr atrás de objetos. A presença do Senhor já se faz presente. Glória a Deus. Glória a Deus. E naquela época, houve um tempo em que Ofni e Finéias, eles profanaram o santuário do Senhor. A Bíblia nos relata que foi muito grande os seus erros à vista do Senhor. A Bíblia fala que eles desprezavam as ofertas a Deus. Por eles serem sacerdotes, eles eram descendência de Levi e de todos os filhos de Israel, que são as 12 tribos. Quando Israel distribuiu a herança para os 12, Levi, a única herança que ele tinha para ele era o Senhor, mais nada. E por passar o tempo, Deus começou a colocar no coração do povo para fazer essa arca, para fazer a tenda do santuário, a fazer a tenda do encontro, que era onde ficava a Arca da Aliança. E para esses filhos de Levi, sua descendência, Deus fez o seguinte: naquela época você fazia um sacrifício. Antigamente você tinha que fazer uma oferta. Como antigamente eles levavam um sacrifício, um cordeiro, uma ovelha, até o sacerdote. Aí o sacerdote sacrificava, aí o sacrifício subia como aroma ao Senhor, e o Senhor perdoava aquele que levou o sacrifício. Então, alguma parte daquele sacrifício, de quando ele ia levar, o sacerdote ia levar para fazer o sacrifício, algumas partes do sacrifício ele ficava para ele, porque Deus tinha ordenado. Algumas partes do animal, para eles se alimentarem, pois eles não tinham herança, pois eles não tinham do que sobreviver. Então Deus fez que algumas partes da oferta seria dada para os descendentes de Levi, e eles só tinham uma certa quantidade para pegar. E Ofni e Finéias, eles pegavam a mais do que podiam. A Bíblia fala que quando vinham as pessoas com as panelas, com as carnes já cozidas para fazer o sacrifício, eles enfiavam um garfo grande e pegavam a mais do que eles podiam. E isso era errado perante o Senhor. E eles estavam desobedecendo a Deus. Não por uma, não por duas, mas por diversas vezes. Eles também se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro, de tão tamanho que todo o povo falava mal deles. Todo o povo ali de Siló reclamava sobre eles para Eli pelos seus atos. Ofni e Finéias eram sacerdotes do Senhor,
mas se tornaram profanos. Eles eram fiéis a Deus quando eram pequenos, mas depois viraram infiéis. Mesma coisa, às vezes nós. Quantas vezes deixamos de ser fiel a Deus para ser fiel a nós mesmos? Quantas vezes esquecemos a casa de Deus para querer o nosso próprio bem? Ah não, Senhor, deixa para daqui a pouco. Ah não, Senhor, depois. Primeiro eu vou fazer o que eu bem quero. Não, peraí. Primeiro eu vou comprar um meu terno. Não, primeiro eu vou, sei lá, tantas coisas que às vezes colocamos para impedir de irmos à casa do Senhor, de adorarmos ao Senhor verdadeiramente. E às vezes colocamos até culpa em outras pequenas coisas, como Adão colocou em Eva e Eva na serpente. Às vezes colocamos pretexto para os nossos erros. Mas lá, quando eles deixaram de ser fiel, eles eram sacerdotes. Eles tinham que ser exemplo para o povo de Israel, porque somente os sacerdotes podiam entrar ali onde estava a arca de Deus. Somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Eram eles que tinham mais intimidade com Deus do que todo o povo. Eles tinham que ser de exemplo, mas agora viraram profanos. Era para ser exemplo, virou vergonha. E como isso, eu começo a imaginar o mover de Deus já. Eu começo a ver que o mover de Deus já não era mais o mesmo. Por quê? Quando o pecador levava a sua oferta ao sacerdote, o sacerdote fazia o sacrifício. Aí o aroma subia até Deus e Deus perdoava aquele que levou a oferta. Começa a imaginar, se o sacerdote virou profano, vai lá o pecador, leva a sua oferta ao sacerdote, que era Ofni e Finéias. Aí vai Finéias, faz um sacrifício, sobe o aroma. Será que Deus aceitava um sacrifício da mão de um profano? Já não mais de um homem que tinha santidade, de um qual tinha deixado de ser praticamente um sacerdote fiel, mas tinha transformado infiel. Começa a imaginar, será que Deus aceitava? E mais para frente, eu vejo que não era jamais o mesmo agir de Deus em meio ao povo. Porque houve uma guerra dos hebreus contra os filisteus. E o povo do Senhor começou a perder a guerra. Começou a perder a peleja. E então, os soldados que estavam ali na guerra falaram: vamos buscar a arca da aliança, porque é onde a presença do Senhor está. E se ela estiver aqui no campo de peleja conosco, a presença do Senhor vai estar conosco. Então teremos vitória sobre os filisteus. Aí foram lá, buscaram a arca da aliança. Mas eu começo a imaginar aquela cena. Eles olham para de onde vem a arca da aliança. E lá vem Ofni e Finéias. Mas a Bíblia nos relata que quando eles viram a arca da aliança, eles gritaram tão alto que o chão tremeu. Então começo a ver, eles não olharam para quem estava do lado. Eles não olharam ainda que tinha um erro perto. Eles não olharam aqueles que tentaram impedi-los. Aquele que fez mudar o mover de Deus. O mover de Deus não ser mais o mesmo. Eles não olharam. Mesma coisa a nós. Não podemos olhar mais pelas nossas dificuldades. Não precisamos ficar olhando mais para as nossas dores, mas sim para onde estava a arca, a presença de Deus. Quantas vezes nós estamos passando por um vento, passando por uma dificuldade. Às vezes olhamos a dificuldade, olhamos as angústias, olhamos as dores e esquecemos que Deus está conosco. Esquecemos que o nosso Deus é maior do que a prova, que o nosso Deus é maior do que a dificuldade. Eles não olharam para o Finéias, os profanos, mas eles olharam para a presença de Deus que estava chegando.
E eles gritaram tão alto, tão forte, que o chão chegou a tremer. Porque a presença de Deus havia chegado. A presença do Senhor hoje está aqui. Não é que eu estou falando porque que a presença está aqui, você tem que dar um glória, como muitos falam. Posso ouvir um glória, eu glória. Não estou falando isso. Porque eu acho que o glória a Deus, um aleluia, tem que ser de coração, não forçado. Eu acho que ele tem que vir com uma coração, não como só porque o homem do culto falou. Aleluia, glória a Deus. Eles só gritaram quando a presença do Senhor começou a chegar. A presença do Senhor está aqui nessa noite. Chegou ali no campo da peleja, a Arca da Aliança, a presença de Deus. Mas, mesmo assim, eles não foram bem-sucedidos na peleja. A Arca de Deus foi tomada deles. 30.000 homens e Hófni e Finéias foram mortos. Nisso eu vejo que o mover de Deus já não era mais o mesmo. Porque Deus era aquele que abriu o mar no meio para o povo passar. Deus era aquele que fala: eu vou na frente, eu pelejo por ti. Eu vou na peleja na frente. E agora não. Mesmo a presença do Senhor estando no campo da peleja, eles ainda perdem a peleja. E depois chega essa notícia na cidade de Siló. E Eli ali, ao ouvir muitas pessoas falando, reclamando, chorando, ele pergunta: o que está acontecendo? Aí acabou o meu mensageiro fala: Eli, 30.000 homens, Hófni e Finéias morreram. Eu começo imaginando ele ainda meio calmo, mas só que já meio doloroso, preocupado com a Arca da Aliança. É quando vem a notícia que foi tomada a Arca da Aliança. A Bíblia fala que por ele ser um homem já de idade avançada, ele estava sentado em uma cadeira e com seu corpo pesado, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do Jordão, quebrou o pescoço e morreu. Foi nesse dia que nasceu o Cabo. Por isso, um dia de dor. E por isso esse nome, foi-se a glória de Israel. Porque foi a Arca da Aliança, a presença de Deus. Foi a esperança de, quando pecar, ser perdoado por Deus. Porque sem a presença de Deus, como que o Senhor ia perdoar as pessoas? Sem a presença do Senhor estar sobre aquela cidade, sobre aquele povo, como que Deus iria perdoar se ele não estava mais ali? Tinha ido a alegria, a paz, a felicidade. Mas eu tento imaginar a vida desse menino que nasceu e acabou. Eu tento imaginar o dia a dia dele. Porque ele perdeu seu pai e seu tio na peleja. Perdeu seu avô quando recebeu a notícia. E como lemos, 1 Samuel capítulo 4, a sua mãe morreu no seu quarto. Começa a imaginar como foi o dia a dia de Icabô. Começa a imaginar como foi a sua infância. E com esse nome de foi-se a glória de Israel, porque o seu pai, o seu tio, profanaram o templo. Porque não deram ouvidos a seu pai Eli. Porque Eli não foi severo com seus filhos. Começa a imaginar ele andando pela rua ainda criança. Pessoas se afastam dele. Olham para ele com um olhar de tristeza. Imagina olhar. Foi a presença de Deus. Olhando com um olhar de mágoa. Os pais dele foram no tiro. Se os pais dele não tinham profanado, a Arca de Deus ainda estava aqui. Eu começo a imaginar as pessoas já fazendo os próprios filhos dela. Com aquele ali você não vai. Com aquele ali você nem chega perto. Deixa ele lá no canto, deixa ele sozinho. Não chegue perto dele. Começo a imaginar as pessoas olhando para ele. Um olhar meio que de nojo.
pelas atitudes do seu pai. Eu vejo o menino desprezado, o menino excluído da sociedade, o menino que tinha virado motivo de vergonha para toda uma cidade, para todo o povo, para toda a nação, porque a arca de Deus agora já estava na cidade dos inimigos, não estava mais com o povo de Deus. Comece a imaginar o dia a dia dele. Mesma coisa às vezes nós, quando nos sentimos que a presença de Deus se foi. Eu vi que a cada oportunidade que foi dada aqui foi apenas confirmação dessa palavra. Quando sentimos que a presença de Deus se foi de nossas vidas, e não sentimos mais dentro de nós aquele calor que sentimos no início, aquela vontade de ler a Bíblia a todo momento, aquela vontade de ouvir louvores novos, aquela vontade de orar a Deus. Às vezes hoje mal oramos. Quando dobramos nosso joelho para orar, já não vemos mais a hora de levantar de novo. Às vezes não sentimos mais aquele primeiro amor dentro de nós. Não sentimos mais a presença de Deus. Quantas das vezes os nossos trabalhos às vezes têm nos desgastado, e às vezes ficamos cansados e esquecemos que Deus ainda está conosco. Ou às vezes não temos mais forças para continuar, forças para prosseguir. E quantas vezes não sentimos mais a alegria interior, a de dentro, não a de fora. E às vezes sorrimos por fora, mas por dentro são nós que sabemos que estamos. Se foi a felicidade, se foi em amar o próximo como amar a si mesmo. Às vezes aquele amor que tanto sentimos com o nosso irmão, às vezes já não é mais o mesmo. A compreensão, não irmão, estou contigo, não irmão, você errou, mas amém. Vamos orar, vamos orar. Orar que Deus proverá. Quando não sentimos mais o consolo do Espírito Santo de Deus, quando nos sentimos sozinhos em meio à multidão, olhamos para um lado, olhamos para o outro, vemos gente, às vezes não vemos o consolo, às vezes nos sentimos sozinhos. Aí às vezes pensamos, não há mais saída, não tem mais jeito, já é, não tem mais conserto, não tem como mais voltar a sentir a presença do Senhor. Talvez hoje você entrou aqui sem nenhum motivo para isso. Gostaria de chamar já o Iago. Talvez você falou, esse é o último dia que eu dou a chance para a igreja. Talvez essa é a última chance que eu dou para Deus mudar a minha vida. Talvez essa é a última vez que eu vou naquela igreja. Se Deus não falar realmente comigo, mas Deus já tem falado, é que às vezes nós fechamos o nosso coração. Às vezes pensamos, hoje é a última vez que eu vou à igreja, ou a última vez que eu vou com o coração, e depois só o corpo levará. Talvez é a última vez que você deu a chance para Deus, porque às vezes você não tem mais a esperança continuar, não tem mais um motivo para sorrir. Às vezes as lutas foram tão grandes, como os outros ignoraram de tal forma já diversas vezes, que às vezes não vemos mais motivo para continuar, motivo para sorrir, pois a tristeza vive dentro de nós às vezes. Mas se você entrou assim nessa noite, eu quero te lembrar de uma coisa. 1h da manhã. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus chamou, irmão. Às vezes você entrou aqui sem nenhum motivo para sorrir, mas eu tenho uma coisa para te falar. Deus deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Ainda existe um motivo para sorrir. Ainda existe um motivo para acreditar no Senhor. Ainda existe um motivo para continuar na presença dEle. O motivo, o irmão vai louvar agora. Será que os irmãos estão assistindo perto? Aleluia, Senhor. Você quer um motivo para continuar? É porque Ele virá sobre as nuvens. Ele virá brilhando como o sol. Dizendo que Ele virá para trazer a salvação. Ele virá para buscar a sua igreja. Você quer um motivo para sorrir nessa noite? É que Ele virá. É que Ele ainda virá. Talvez no passado dia você falou, não tenho mais esperança que Jesus voltará. Talvez Jesus vai demorar muito. Mas ei, nessa noite eu vim te lembrar. Jesus voltará. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Jesus voltará para buscar os seus fiéis. Talvez você já estava pensando em desistir, mas eu falo, continue, porque Ele virá para buscar os fiéis. Talvez você veio aqui nessa noite pensando em desistir, a última chance, mas eu vou te falar, há um motivo para sorrir, há um motivo para continuar, e esse motivo é Ele vem para buscar a sua igreja. Breve Jesus voltará, irmãos. Você quer um motivo para continuar na presença de Deus? Mas está doendo, irmão. Está machucando, é doloroso. Às vezes é triste. Eu saio da minha casa, tem pessoas ainda desviadas lá dentro. Eu saio da minha casa, tem pessoas que bebem, tem pessoas que se drogam. É motivo para continuar, é motivo para persistir, é motivo para não parar. É que Ele virá para buscar a sua igreja. Ele virá para buscar os seus. Aleluia! Aí vocês me perguntam, mas irmão, por que você falou de caboclo, falou tudo isso? Aí depois você veio para que Jesus voltará. É que depois de um tempo, Caboclo já tinha recebido o nome de a glória de Deus ter ido embora. Mas depois de um tempo, a arca voltou para o povo de Deus. Aleluia! Jesus, Ele veio à terra. Ele era o Verbo se fez carne. Estava aqui na terra. Depois Ele subiu aos céus. Mas Ele também voltará. A arca da aliança tinha voltado para o povo. E Deus, Jesus, Ele voltará para buscar o seu povo. E agora não é só os judeus, agora não é só as cidades de Siló, agora não é só os israelenses, mas agora Ele voltará para buscar a sua igreja. Glória a Deus! Sendo judeu ou não, sendo grego ou não, Ele voltará para buscar os seus. Ele voltará para buscar os fiéis. Porque Apocalipse 2, versículo 10 já diz: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Realmente não está sorrindo. Glória a Deus! Em breve Jesus voltará. Em breve Ele voltará. Quando Ele voltar, comece a imaginar. Eu começo a imaginar Ele vindo brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, com um grande coral. Glória a Deus! Aleluia! Imagina Ele falando: vem. Oh, Vem, vem! vem os fiéis, vem a igreja, vem, vamos agora para o reino de Deus, vem, vamos agora para
de deixar isso lá com as pernas embaixo. Morrazadas aqui. Aleluia! Glória a Deus! Se há motivo para sorrir, o que eu vejo nos dias de hoje é isso. Jesus voltará. Ainda existe motivo para sorrir. Esse motivo se chama Jesus Cristo. 6 e 3. Motivo para continuar. 6 e 4. 25. Você pode imaginar Jesus vivo. Você pode imaginar Jesus voltando aqui nessa noite. Você pode imaginar. Você pode imaginar ele passando as nuvens. Você pode imaginar ele falando, Ronaldo vem. Você pode imaginar ele falando, Anderson vem. E o Arriba vem. O Arriba vem. O Gustavo vem. Você pode imaginar ele falando, vem. Hoje pode encerrar o céu. Hoje Jesus está na noite. Se tiver alguém aqui, a qual não tinha mais motivo para sorrir, não tinha mais motivo para continuar, talvez não estava mais com tanta fé assim que Jesus iria voltar, eu gostaria de orar por você nessa noite. Você que não tinha mais motivo para sorrir, se quiser, venha aqui ao púlpito, queremos orar por você. Quero fazer uma oração especial por você nessa noite. Sei que às vezes olhava para os lados, apenas via, talvez dentro de um buraco. Você olhava para os lados, via diante de um mar e não conseguia mais nadar. Talvez algo estava te esquecendo que Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Deus e poder. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te bendito seja a ação do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Só que às vezes pode pensar, mas irmão, estou na igreja há tanto tempo. Mas irmão, tanto tempo na igreja. Às vezes as tribulações vêm para tentar nos derrubar. Às vezes nos esquecemos, assim como um Tomé não tinha mais tanta fé. Porque Tomé chegou um momento que ele falou, não, vamos e morremos com Jesus. Vamos morrer com Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou, eles não acreditavam. Não acreditaram. Ele não acreditou que Jesus realmente tinha ressuscitado. Tomé, o discípulo de Jesus, que viveu com Jesus, que andou com Jesus, quando Jesus ressuscitou, ele não acreditou. Eu não sei se você já está há muito tempo, sem muito tempo, mas
se algo te impedia de sorrir, se tinha feito você esquecer o motivo do crente se alegrar. Aleluia. Deixa eu lá embaixo. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, a fortalecer, meu Pai, a cada uma dessas pessoas, meu Deus. Que, meu Pai, às vezes as dificuldades da vida, meu Deus, às vezes, meu Deus, o que tem tido, meu Pai, em seu cotidiano, às vezes o tem desgastado, às vezes tem ofuscado que o Senhor virá, às vezes, meu Deus, as tribulações, meu Pai, tem feito, meu Deus, o teu povo chorar, a tal ponto de esquecer que o Senhor voltará. Talvez não tenha mais esperança, talvez esteja, meu Deus, também, como aquele vale de ossos secos. Talvez a esperança já se secou, talvez a alegria já se secou, talvez, meu Deus, o motivo de sorrir já secou. Mas, meu Deus, nessa noite, traz vida sobre o vale de ossos secos. Nessa noite traz alegria, nessa noite, meu Deus, traz a felicidade, nessa noite traz, Senhor, a esperança. Senhor, nessa noite traga, meu Deus, o renovo, meu Deus, o renovo espiritual, meu Pai. Tu só venha tocar a cada coração nessa noite, tu só venha avivar a tua obra em cada coração nessa noite. Que, meu Deus, o Senhor venha sobre cada vida que está nesse do altar, meu Deus. Que o Senhor venha fortalecer na fé, para continuar a caminhada, para não desistir bem as lutas, para continuar firme, para dizer que o Senhor é fiel, para cada pista que ao chão, que venha ser motivo de glórias ao Senhor. Vem, meu Deus, nessa noite, meu Pai, nos traz a memória aquilo que nos dá esperança, que a nossa esperança nos dias de hoje é que o Senhor virá, a nossa esperança nos dias de hoje é que o Senhor voltará. Venha, meu Deus, sobre cada coração, meu Pai, faz o teu mover, meu Deus, fortalece para a caminhada, meu Deus, ainda que os fardos venham ser pesados, pois levamos a Ti, porque o Seu fardo é leve. Venha, meu Deus, fazendo o teu mover, meu Pai, a cada alma, meu Deus. Aleluia! Santo é o teu nome, Deus. Venha fortalecer a cada coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Fazer uma pergunta para a igreja. Como diz, breve ele virá. E o motivo de sorrir é que Jesus voltará para buscar os seus. Essa noite eu gostaria de perguntar se tem alguém que queira aceitar Jesus e ir para os céus juntamente com ele. Aleluia! Quando Jesus voltar para ir aos céus, vem à frente e queremos orar por você. Talvez esteja afastado. Glória a Deus. Jesus voltar, querer também participar dessa ida aos céus. É, alguém? Meu Deus! Terei salva hoje. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
Vamos orar nessa noite mais uma vez, porque 3 almas para Cristo é motivo de festas nos céus. Aleluia! Glória a Deus! Deus, nessa noite, Senhor, nós te apresentamos essas vidas diante do teu altar, Pai. Pedimos a tua intervenção divina aqui, que o Senhor, com a tua mão poderosa, Senhor, possa escrever, Senhor, o nome dessas pessoas no livro da vida, Deus, e que ele jamais seja tirado de lá. Meu Deus amado, meu Deus santo, nesta noite, Senhor, a tua palavra diz que atesta no céu quando um pecador se arrepende. E eu creio, Deus, que nessa noite atesta no céu, porque não é apenas um, Senhor, mas 3 vidas que se rendem aos teus pés. Por isso o teu nome é glorificado neste lugar, por isso o teu nome é exaltado neste lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, estenda a tua mão poderosa aqui, Senhor, escreva o nome deles no livro da vida e que jamais possa ser apagado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor para eles, irmãos. Glória a Deus. Pegaram a melhor parte, em nome de Jesus, ouviram a palavra de Deus, ouviram a palavra de Deus e aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida. Por favor, obreiros, nós estamos encerrando e quero convidar todas as pessoas, obreiros, que estão aí para entrar para dentro do templo. Eu estou terminando esse culto, quero dar novamente os avisos. Gostaria que todos os irmãos participassem, soubessem desses avisos, para que nós possamos, em nome de Jesus, seguir a agenda da nossa igreja. Quero agradecer ao irmão Jacó, ao irmão Jackson, que Deus abençoe a sua vida, irmão. Deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Quero avisar que o nosso irmão presbítero